Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a igreja no cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Agradecer mais uma vez o Cal e a Aline pelo convite. É um privilégio, é um presente poder estar com vocês conversando sobre a palavra de Deus. E eu quero colocar algo que Deus tem ministrado muito forte na minha vida e quero passar isso para vocês hoje. Então abra o seu coração, Deus com certeza mudará as nossas vidas nessa noite. Você recebe isso? Amém. Nós queremos falar hoje sobre o nosso amigo Espírito Santo. Sobre o presente grande, maravilhoso que Jesus nos deixou, que é o Espírito Santo. A partir do momento que nós entendemos a importância do relacionamento com o Espírito Santo, a nossa vida muda, o nosso ministério muda. E para isso eu quero ler com vocês, primeiramente, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Que diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 6:19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O que eu quero dar de notícia para você é que sua vida é o endereço do Espírito Santo. Sua vida é o endereço do Espírito Santo. E como é que está esse endereço? Como é que está essa casa para o Espírito Santo morar? Eu sempre gosto de dizer que o Espírito Santo não mora em qualquer lugar. O Espírito Santo mora em algum lugar maravilhoso. Um lugar especial. E isso nós precisamos nos perguntar. Como que está esta casa que está recebendo o Espírito Santo? Então vamos imaginar o seguinte. Uma casa. Como construir primeiramente uma casa? Vamos conjecturar aqui. Então a primeira coisa que nós vamos fazer para construir essa casa é pensar no fundamento firme, no fundamento sólido. Ninguém vai construir a casa num banhado. Todo mundo vai procurar um lugar, um terreno firme, forte, com um alicerce forte. Assim tem que ser a nossa vida. Nossa vida precisa ser fundamentada, essa casa ela precisa ser fundamentada em Jesus Cristo. Jesus Cristo sendo o Senhor das nossas vidas em todas as áreas. Senhor, não só Salvador, mas sim Senhor. Esse é o fundamento. Aí nós precisamos ver que material que eu vou usar nessa casa. Um material que vale a pena, um material bonito, um acabamento perfeito nessa casa. Não uma madeira ou um feno, uma palha, que em qualquer ventinho, qualquer coisa pode acabar. Mas eu vou escolher ouro, prata, pedras preciosas. O que isso significa na minha vida? Eu vou fazer algo que vale a pena. Eu vou fazer obras vivas e não obras mortas. Obras que agradam a Deus. Obras que são para a vida eterna e não temporário. Esse é o material que eu preciso usar. Segundo, eu preciso seguir o projeto do arquiteto. Eu não devo inventar moda, pegar a planta do arquiteto e dizer, não, esse aqui eu não gostei, vou pedir para mudar isso aqui, fazer diferente. Não, eu vou fazer de acordo com o plano do arquiteto. Nas nossas vidas, o nosso arquiteto é Deus. Então eu vou seguir, vou construir a minha casa baseado naquilo que Deus tem para a minha vida, no propósito que Deus tem para a minha vida. Eu não vou buscar o propósito do outro. Muitas pessoas não dão certo no ministério
porque tentam fazer algo que não é o propósito que Deus tem para ela. Quer fazer o propósito do vizinho, do outro. Então eu preciso seguir exatamente o projeto que o arquiteto fez. E a última coisa para construir a casa precisa ser feita com a motivação correta. Não para exaltar o meu nome, não para fazer meu nome grande, mas eu vou construir esta casa para glorificar a Jesus em tudo que eu fizer. Então está aqui, a casa está construída, está bonita, está linda, está bem acabada. Estamos morando então nesta casa. Só que o que acontece? Alguém vai morar junto nessa casa. Vamos imaginar, vamos fazer uma conjectura aqui. Daqui 2 semanas, a igreja aqui vai ter um evento internacional, com vários pastores internacionais. E muitos pastores do Brasil chegando para participar desse congresso de vocês. Algo grandioso. Vocês nem vão fazer aqui, vocês vão fazer no estádio. Então imagine quantas pessoas virão nesse congresso. Aí, o Cal e a Aline chegam para você e dizem o seguinte: vai chegar muita gente para esse congresso. E eu preciso que você hospede um fulano de tal, um pastor assim meio top de linha, na sua casa. Aí o que vai acontecer? Começa a mudar tudo na casa, né? Começa a mudar tudo na casa. Porque tem aquelas coisinhas lá que começam a aparecer e precisa ser mudado. Tem que ser colocado naquele quartinho que a gente sabe que o hóspede não vai entrar. Então, não, aquilo nós não podemos fazer. Não, esse programa nós não podemos assistir na frente desse pastor. Só que são para alguns dias esse hóspede. Só que a palavra de Deus está dizendo para nós que o Espírito Santo não é hóspede. Ele veio para morar nesta casa. E o Espírito Santo, ele quer liberdade total nessa casa. Porque o que acontece? Mudamos, construímos essa casa nova. E vocês sabem disso, Estamos bem ali naquela casa nova, lindo. Estamos na casa nova. E aí o que acontece? Com o tempo a gente vai começando a juntar entulho. Já perceberam isso? Com o comecinho está tudo arrumadinho, bonitinho, né? Uma mudança é maravilhoso para nós, né? Maravilhoso mudar. Mas a gente começa a entulhar as coisas, a entulhar. E aí o que acontece? Começa a encher uma sala com entulho, aí enche outra sala com entulho. Aí chega o Espírito Santo, ele quer entrar num quarto. Não, aqui não, Espírito Santo, aqui não é bom entrar, está muito bagunçado, não quero que entre. Aí tá, então eu vou entrar aqui. Nós precisamos tirar os entulhos. Veja o que diz o texto de 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 5. 2 Crônicas 29, 5. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, o entulho. Mas daí você pode pensar, mas isso é Antigo Testamento, isso aí já não vale mais para hoje. Isso já foi, em Jesus é outra coisa. 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aí você olha assim, mas que promessas que eu tenho? No finzinho ali do 6, do 1 Coríntios 6, a partir do 16, diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e
viverei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Mas claro que isso é impossível. O Espírito Santo quer andar pela nossa vida, quer andar livremente nessa casa. E para isso eu preciso tirar as impurezas, eu preciso tirar os entulhos. Porque quanto mais limpa tiver a nossa casa, mais liberdade o Espírito Santo tem por meio da nossa vida. E eu quero exemplificar alguns entulhos, algumas impurezas que Deus ministrou na minha vida, que eu tive que tirar da minha vida e tenho tirado ainda. De vez em quando teima de voltar para casa. E eu quero passar isso para vocês. E o primeiro entulho que nós vamos falar hoje é sobre incredulidade. Esse aí desencadeia um monte de coisas, vocês já vão ver. A incredulidade é a falta de fé. E a fé, ela não se baseia naquilo que eu sinto e naquilo que eu vejo. A partir do momento que eu começo a ver, já não é fé, é crer. E crer, até os demônios creem. Fé é, os olhos naturais não estão vendo, mas os olhos espirituais já estão vendo. Eu gosto de definir que fé é receber a informação, crer na informação e agir na informação. Se eu receber a informação e crer na informação, mas não agir nela, eu só creio, eu não tenho fé. E uma coisa importante, a fé sempre, ela é baseada na palavra de Deus. Não é nos meus desejos, não é nas minhas vontades, não é naquilo que pessoas falam, mas é na palavra de Deus. É assim que a fé funciona. Então, se a palavra de Deus diz, tem autoridade, vocês têm autoridade sobre serpentes e escorpiões, por exemplo. Como que eu vou fazer? Eu vou agir tendo esta autoridade. Crer nesta autoridade e agir nessa autoridade. Então, eu recebo a informação, creio na informação e eu vou agir na informação. Olha o que o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 2 diz. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, a qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono do Pai. O que esse texto está dizendo? Imagine um muro aqui. E eu estou andando nesse muro, firmemente, porque Jesus está na minha frente. E eu estou olhando para Jesus, firmemente para Jesus. Atrás de mim estão os problemas, estão as circunstâncias, os obstáculos. Mas enquanto eu estou olhando para Jesus, eu estou andando firmemente nesse muro. Só que aí eu resolvo a não olhar mais firmemente para o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Eu resolvo dar uma olhadinha para a circunstância, valorizar os problemas, as circunstâncias. Eu vou conseguir andar nesse muro? Não. O que vai acontecer? Eu vou cair. E o propósito de Deus muitas vezes vai atrasar na minha vida. Por quê? Porque eu estou valorizando os problemas e não a Jesus na minha frente. Consegue entender isso? Então eu preciso olhar para Jesus para caminhar. Isso é fé. E como que a fé vai aumentar na minha vida? Se lermos a Bíblia. E se lermos a Bíblia for prioridade para mim e para você, a fé vai crescer. Porque Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Deus.
Então, fé é baseada na palavra. Aquela coisa de dizer, eu tenho fé que eu vou comprar carro esse ano. Não, isso não é fé, isso é desejo. Deus pode chancelar isso? Pode. Se faz parte do propósito que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, um carro novo, Ele vai chancelar. Mas a fé, ela está baseada na palavra de Deus. A fé, ela precisa ser enxergada com os olhos espirituais. Eu gosto muito de usar o exemplo de Noé. Hebreus capítulo 11, versículo 7, diz que pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ele foi instruído a construir uma arca e foi falado que iam acontecer coisas que ele nunca tinha ouvido, que ele nunca tinha visto. Para vocês terem uma ideia, nunca tinha chovido até aquela vez. Só tinha tido orvalhos. Gênesis 2 fala sobre isso. Só orvalho, não tinha chuva. Arca, então, muito menos. O que tinha eram esses barquinhos pequenos. Agora imagine, a revista Veja, o UOL, chegando para ele, a CNN, perguntando, Noé, o que você está fazendo? Eu estou construindo uma arca. Mas para quê? Não, porque vai ter chuva. Sabe como que soou no ouvido de Noé, quando Deus falou com ele? Assim iria soar para nós. Deus chegou para Noé e disse assim, Noé, construa uma poca, porque haverá abundantes plats. Alguém conhece os plats aqui? Alguém já ouviu falar em poca? Desse jeito soou no ouvido de Noé. Já imaginou Deus chegar para nós e dizer, você vai ter que construir uma poca porque vai ter os plats? E aí a CNN vem e pergunta, CNN vem e diz, o que você está fazendo? Eu estou construindo uma poca. Para quê? Não, porque vai ter os plats. Mas ele não questionou, ele não duvidou, e pela fé ele condenou o mundo, porque ele aguentou tudo que é zombaria, tudo que é coisa, porque ele olhava firmemente para Jesus. Isso é fé. Eu gosto muito da frase de Wiersbe. Wiersbe é um comentarista muito bom, e ele fala assim, a incredulidade zomba da palavra de Deus, mas a fé apega-se a ela e experimenta o poder de Deus. Nós não queremos zombar da palavra de Deus, então por isso nós precisamos tirar o entulho incredulidade. E aí vem o segundo entulho, que vem colado à incredulidade. Vamos dizer que a incredulidade gera esse novo entulho, que é inquietação, ansiedade. Ela vem pela incredulidade. Eu não creio e começo a ficar ansioso. E a força motora, o combustível da inquietação, da ansiedade, se chama medo. Se for para colocar um outro nome para o diabo, esse nome seria medo. E o medo não faz parte nem de mim nem de você. Novas criaturas não devem ter medo. Porque 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz que eu não vos dei espírito de medo, de covardia, mas dei espírito de poder, de amor e de moderação. Diga assim, eu não tenho mais medo. O medo não me pertence. E sim, o poder me pertence. Amém. Você é nova criatura. O medo veio com o pecado. Enquanto Adão e Eva estavam lá no Éden, convivendo com os bichos, não tinha medo. Eles não tinham medo de aranha.
Eles não tinham medo de cobra, eles não tinham medo de tigre, de leão. Eles conviviam porque não existia medo. Mas a partir do momento que eles pecaram, o medo entrou na vida de Adão e Eva. Por isso o medo não faz parte da nova criatura. Não faz parte da nova criação. Eu preciso tirar o medo. Eu preciso deixar o medo. Inquietações, medos medos, inquietações e ansiedades são do reino das trevas, não nos pertencem. E eu quero colocar um texto que ministrou muito a minha vida em relação a medo e em relação à fé, com dois personagens, Pedro e Jesus. É um texto, é uma história que vocês conhecem bastante, que está em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. É um texto onde Jesus anda sobre as águas. E essa história vem imediatamente depois da multiplicação dos pães. Então vamos lá. Logo a seguir, obrigou a seguir, depois da multiplicação dos pães, Jesus, os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Por que ele obrigou? Porque provavelmente os discípulos não queriam ir. Eles queriam estar lá com Jesus, recebendo tapinha nas costas, abracinho. Eles queriam estar lá com Jesus, do bem bom. E Jesus diz, não, vocês vão embora, eu vou ficar com a multidão, eu vou despedir a multidão, e vocês vão lá. E outra, estava vindo um temporal. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Provavelmente esse barco não saía do lugar. Tempestade estava vindo. Tempestade estava chegando. Então, o barco estava que nem, sabe aquele cachorro atrás de rabo? Rodando. Desse jeito estava o barco. Não saía do lugar. Era assim que estava. Na quarta vigília da noite, isso quer dizer entre 3 a 6 horas da manhã, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, pensa. Naquela escuridão, de repente viram alguém andando no mar. Ficaram com medo. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tendo bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse, vem. Pedro, às vezes a gente condena, né, que Pedro afundou, mas ele foi o único que teve coragem de fazer uma ação. E ele ouviu, lembra da questão de fé? Ele recebeu a informação, vem. E aí o que ele fez? Ele creu no vem. E ele agiu no vem. E ele andou sobre as águas. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Lembra do muro? Ele resolveu então, em vez de eu ficar olhando para Jesus, ele resolveu dar uma olhadinha para trás. Olhar para as circunstâncias e olhar para os problemas. Você sabia que tem pessoas que idolatram problemas? Tem pessoas que se resolver o problema não sabem mais do que falar. Coloca o problema assim num pedestal em casa e idolatra ele. Que graça que tem se resolver. Fecha parênteses. Vamos lá. E ele olhou a circunstância. E aí o que aconteceu? Começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Gente, vamos conversar aqui. Ele caiu,
porque olhou a circunstância. E ele gritou: salva-me. Vocês acham que Pedro, que nasceu pescador ali, morando na praia sempre, vocês acham que Pedro não sabia nadar? Claro que ele sabia nadar. Mas então por que ele gritou: Senhor, salva-me? Porque ele percebeu a burrada que ele fez. Ele percebeu que ele parou de olhar para Jesus e valorizou os problemas. Valorizou a tempestade. E ele olhou e disse: Jesus, salva-me, porque eu não tive fé. E aí o que aconteceu? Jesus estendeu a mão e ele andou. Pegou ele pela mão. E aí o que aconteceu? Vocês acham que Jesus carregou Pedro que nem um saco de batatas pelo mar? Claro que não, arrastando assim. Não, o que aconteceu? Jesus pegou a mão de Pedro, ergueu e disse: venha. Isso quer dizer que Pedro não andou só uma vez, ele andou 2 vezes. E aí o que aconteceu? Voltaram para o barco. E a partir do momento que chegaram no barco, o que aconteceu? Jesus mandou cessar então a tempestade. Mas cá entre nós aqui, Jesus não poderia ter cessado essa tempestade antes, já no meio do caminho? A hora que Pedro chegou lá e tal, não podia ter cessado antes? Por que cessou só quando ele chegou no barco? Porque Jesus estava ensinando que a fé primeiro precisa mudar aqui dentro, para depois mudar o externo. Nós queremos o contrário. Nós queremos que a circunstância mude para depois mudar aqui dentro. Então vocês entendem como esse texto é rico, como ele nos ensina em relação à fé e em relação ao medo. E se nós olharmos, percebermos esse texto, ele nos mostra que o medo causa 3 coisas que nós vimos na vida de Pedro. Primeiro, o medo paralisa. Eu sempre gosto de dizer que o medo, ele paralisa mais do que uma pessoa que tem uma deficiência física. Porque a pessoa com deficiência física, ela vai fazer de tudo para andar, para dirigir. E o medo não, se acomoda e paralisa e não quer mais caminhar e para no propósito de Deus. Segundo, o medo, ele confunde. Eles ficaram com medo e acharam que Jesus era um fantasma. Nós, às vezes, nos confundimos. Nós começamos a ver sintomas onde não tem sintoma. Vem uma pessoa e diz: não, na tua família tem diabetes. Isso quer dizer que se teu pai tinha diabetes, se teu avô tinha diabetes, você também vai ter diabetes. E aí você começa a ficar com medo. E aí o medo começa o quê? Eu começo a ter sintoma de diabetes. Não é assim? É o que o medo faz. O medo, terceira coisa, freia a fé. Medo e fé não andam juntos. É como água e óleo, não se mistura. Por quê? Porque a fé crê que todas as coisas vão dar certo. E o medo crê que tudo vai dar errado. Então o medo freia a fé. Muitos de nós não estamos vivendo os sonhos, o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos vivendo os nossos medos. E o medo, ele ladra, que nem um cachorro, que nem um cão feroz. Ele ladra, mas saiba que ele está acorrentado. Ele só nos domina enquanto o evitamos. Tem que enfrentar o medo. Eu sei de causa própria isso. Eu tive que enfrentar medos que eu tinha. Medos de dirigir na estrada, eu tive que enfrentar. E se eu não enfrentar, não vai sair.
Não vencemos o medo fugindo, vencemos andando em direção à verdade. Mas Jesus nos ensinou algo tremendo sobre a ansiedade, que está em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 27. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? É como se Jesus disse: que adianta perder tempo com ansiedade? Vai mudar alguma coisa? Não! Só vai mudar a minha saúde andando ansioso, isso sim. Mas não vai, é isso que Jesus está dizendo. E a fonte da nossa ansiedade é a mesma fonte da nossa prioridade. Eu vou repetir, a fonte da nossa ansiedade é a mesma fonte da nossa prioridade. Se a prioridade nas nossas vidas é acreditar na economia, no dinheiro, no trabalho, na igreja, nos pastores, nós estamos com a prioridade errada, por isso andamos ansiosos. Mateus 6,33 diz: buscai o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não, e todas as coisas. Muitas vezes nós lemos errado. É todas estas. Que estas? Vestimenta, comida e bebida. Estas coisas vos serão acrescentadas. Então, buscar o reino e a sua justiça não é só dar prioridade ao reino, é mais do que isso. É o reino fazer parte da nossa vida. É Deus ser o Senhor daquilo que nós somos, daquilo que nós temos, daquilo que nós podemos fazer. É Senhor em todas as áreas da nossa vida. Isso é buscar o reino. Tem gente que escolhe e diz: ó Jesus, nessa área eu não queria que o Senhor fosse Senhor da minha vida, mas nessa pode ser, mas essa não. Espírito Santo, o Senhor não entre nesse quarto, esse está meio sujinho, esse eu não quero que o Senhor entre. Aí a inquietação, ela traz um outro entulho, que é a ingratidão. Traz a murmuração. Ingratidão e murmuração é declarar que aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, não é suficiente. Murmuração é sempre olhar para a grama do vizinho, achar que a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Só que cuidado, a grama do vizinho pode ser artificial. Murmuração é declarar: Deus, se eu fosse o Senhor, eu faria melhor e diferente. Isso é murmuração. E a ingratidão me leva a murmurar o tempo todo, porque a murmuração é uma grande evidência da ingratidão. Murmuração e fé também não andam juntos, também não dá liga. É que nem água e óleo e azeite. Há um tempo atrás, Deus me ministrou muito em relação a isso, a murmuração e ingratidão. E é algo que aconteceu há muitos anos atrás, mas foi tão impactante na minha vida, que o Espírito Santo sempre vai lembrando. Lembra daquele dia? Lembra daquele dia? Nós temos costume há muitos anos de fazer caminhadas, e aquele dia eu estava sozinha fazendo a minha caminhada, e olhando pelas casas dos vizinhos, invejando a casa dos vizinhos, e dizendo: ai, que bonita, pintaram, fizeram reforma, e a minha casa? Eu sou filha de Deus, filha do Senhor, vou para a igreja, sou pastora, e por que a minha casa não tem condições de pintar, de reformar? E murmurando, como que fulano, que nem é de igreja, tem a casa toda arrumada, e a minha, que não dá? E comecei a murmurar, e era dia após dia, até que um dia Deus olhou e disse assim: escuta, para de reclamar e começa a agradecer. Eu falei: como assim, Deus? Agradeça a reforma, a pintura da tua casa. Eu falei: mas não estou vendo.
Comece a agradecer sem ver. E eu comecei a agradecer. Eu falei, ok, então vamos agradecer a pintura da casa. E eu lembro que um dia que eu estava andando, tem uma subidinha, e da subidinha eu enxergo a casa. E Deus me deu a visão da casa reformada e pintada. E Deus disse, agradeça, vamos lá menina, agradeça. Porque agradecer quando as coisas já aconteceram, qualquer um faz. E eu comecei a agradecer. Só que a Dori, né, ela quer uma base bíblica. Eu falei, Deus, então o Senhor tem que me mostrar na palavra uma base bíblica para isso que o Senhor está falando para mim. E Ele mostrou Lázaro. Mostrou Jesus chegando lá, as duas irmãs todas apavoradas, porque o Senhor veio muito tarde, porque já está cheirando mal, por que o Senhor não veio antes, aquela coisa toda. Isso está em João capítulo 11. E aí a partir, acho que do versículo 40, Jesus respondeu assim para elas, eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Falando isso para uma das irmãs, para Marta. Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse, rolou a pedra para o lado. Lázaro não tinha saído ainda não. Percebam aqui, Lázaro ainda não tinha saído. E aí Jesus disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Lázaro não tinha saído ainda e ele já estava agradecendo. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui. Mas eu não li assim. Eu disse isso por causa da Dori, que não está acreditando naquilo que eu estou falando. Para que elas creiam que tu me enviaste. Para que a Dori creia que eu fui enviado. Para que ela comece a agradecer antes das coisas acontecerem. Então Jesus gritou, Lázaro, venha para fora. Tem base bíblica melhor que isso aqui? Não tem. Não tem. E aí Deus ministrou a minha vida em relação a isso. Isso. Comece a agradecer aquilo que Deus colocou no teu coração, aquilo que você tem, os desejos mesmo. Tem aquelas vontadezinhas, comece a agradecer. E aí nós temos um outro entulho, que é bem complicadinho, que se chama a inexistência do perdão, a falta de perdão. Ai, ai, ai. Deus é o exemplo de perdão para nós. Deus olhou aquele mundaréu de papel higiênico cheio de pecados e Ele perdoou todos eles. E Ele não chegou para nós e disse, não, aquele pecado da Dori lá, aquele é muito cabeludo, aquele não dá. É meio impossível isso. Ou Ele não olhou para mim e disse, não, a Dori não merece ser perdoada. Queridos, perdão não é por merecimento. Simplesmente é uma ordenança. Assim como não andar ansioso também é uma ordenança. E perdoar é a mesma coisa. É uma ordenança. Veja o que está escrito em Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. É como se cada momento que eu não perdoo alguém formasse um buraco. E esse buraco aumentasse e me afastasse de Deus. Não Ele que se afasta, mas é nós que nos afastamos de Deus. É isso que o texto está dizendo. Porque se eu não perdoo, como que Deus vai perdoar? Como que Ele vai perdoar? Como
que eu vou viver? Como que eu vou receber algo de Deus se eu não estou conseguindo perdoar? Deixa eu fazer uma figura aqui. Vamos ver se eu consigo. Deixa eu pegar alguém de voluntária. Guilherme. Vem, Guilherme, então. Vem, Guilherme. Vamos lá, Guilherme. A pedidos. Venha. Ó, o Guilherme andando pela sua vida, uma pessoa rancorosa, não dá para fazer nada para ele, que ele começa a ficar magoadinho. Eu sou o pior exemplo. Eu vou ter que descer, você vai ficar aqui. E aí, deixa eu colocar aqui. Vai fazer alguma coisa como agora eu vou pegar ela. Você não precisa ir lá. Eu só quero tua bolsa. Teu nome é? Sara. A Sara magoou o Guilherme. Isso, aquela hora. Você ficou magoado. Então você carrega a Sara, porque você não esquece da Sara por aquilo que ela faz. Aí, aqui, vamos ver algo aqui. Segura teu celular. Vamos botar tudo aqui. Teu nome? Débora. Aí a Débora também te faz mal. E você tem que carregar a Débora o tempo inteiro, porque você não consegue esquecer aquilo que ela fez. Né? Aí o Cal te faz algo grande. E aí você diz, não, isso aqui foi o fim da picada. E aí ele tem que andar com isso aqui. Vai andando. Você está confortável andando com tudo isso aqui? É mais confortável que perdoar. Você acha? É mais confortável que perdoar. Então eu vou te dizer uma coisa. Você está orando pedindo uma bênção do Senhor, mas você está com as mãos ocupadas. E Deus quer te dar uma bênção. Como que você vai pegar essa bênção se você está com as mãos ocupadas? Consegue entender isso? Como que Deus vai abençoar uma pessoa que anda ocupado com as outras pessoas? Mas ele falou que todo mundo fala. É o que todo mundo fala. Só que a pessoa deixa de usufruir aquilo que Deus quer. Não é por culpa de Deus, é por culpa dele. Mas aí ele resolve perdoar o Cal. Já aliviou. Perdoou o Cal. É por isso que ele tem que cara. Aí ele resolve perdoar a Débora. Eu tô indo sem bagagem. Débora, perdoou você. E aí resolve perdoar a Sara. Graças a Deus. E aí você ora e pede, Deus me abençoe. Você está com as mãos livres para receber tudo que Deus tem para você. Amém? É isso? Obrigada. Perdoar. Sabe quem sofre? A pessoa que não perdoa. É como se tomasse um veneno. Você já deve ter visto isso. É como se tomasse um veneno, achando que a outra pessoa está morrendo, mas quem está morrendo somos nós. Eu tive sempre muita dificuldade em perdoar. Muita. Eu achava que era muito moleza perdoar. O Norberto sempre foi fácil para perdoar, assim. Então, ele já vinha e queria acertar as coisas. Eu não lembro da gente ter dormido no sofá. Um dos dois dormia no sofá por causa de briga. Eu dormi essas semanas atrás porque eu estava com um acesso de tosse. E ele achou ruim ainda. Ele disse, isso é inconcebível. Dormi no sofá. Mas é o que deu. Ele vinha para mim, Dori, me perdoe. Eu olhava, claro que não. Tem que sofrer. Ficar uns 3 dias sofrendo por causa disso. Tem graça assim, simplesmente perdoar. Tem que sofrer. Só que quem sofria era eu. Até o dia que Deus me mostrou 2 portas, baseado naquele texto de Mateus 18, do credor incompassivo. E aí ele me mostrou 2 portas, a porta das promessas e a porta dos verdugos. E disse, Dori, enquanto você continuar com esse coração endurecido para perdoar, as portas dos verdugos estarão abertas para você e as portas das promessas fechadas. E aí eu lembro que nós tivemos uma questão com um casal que veio na nossa casa só porque nós estávamos trocando de ministério.
Saindo de uma igreja, indo para outra, porque Deus tinha nos mostrado que não era mais o nosso tempo naquela igreja. Esse casal veio, que eram nossos amigos, sentaram na nossa frente e começaram a maldizer a nossa vida. Porque vai dar tudo errado desde agora que vocês vão entrar nessa igreja. Vocês vão perder tudo, porque as coisas vão dar errado. Assim, aquilo machucou muito, muito. Esse casal morava perto da minha casa. E o que acontecia? Eu passava na frente da casa desse casal, eu não conseguia desejar coisa boa para eles. E eu estava com dificuldade de perdoar esse casal. Até que um dia eu expus isso num grupo familiar. E o pastor disse assim: Dori, experimente começar a orar por esse casal. Eu falei: sério? Sim, sério. Abençoe. Todas as vezes que você passar na frente da casa deles, abençoe a vida deles. Deus vai limpar teu coração. E o diabo vai desistir de trazer esse casal na sua mente. Porque para o diabo não tem graça nenhuma trazer alguém que eu estou orando, que eu desejo bem. Para ele tem graça trazer uma situação e uma pessoa para que eu deseje mal. Aí ele vai trazer mesmo. Consegue entender isso? Então isso é perdão. Esses são os entulhos que nós temos. Existem outros entulhos? Com certeza. Mas são esses que Deus ministrou no meu coração. E aí você pode estar pensando: ok, o que eu faço com esses entulhos agora? Agora você me deixou com esse pepino. E agora como é que eu resolvo isso? Simples. Quando nós temos a casa suja, não é muito mais fácil a gente ter alguém para ajudar a limpar a casa? Se a gente fizer sozinha, a gente até faz, mas demora mais, é cansativo. Se a gente tem ajuda de alguém, vamos dizer uma diarista, ou pessoas da família que nos ajudem, as coisas vão ser mais rápidas, vão ser mais ágeis. Deus deu o ajudante para limpar a faxina. Hoje nós estamos fazendo faxina na casa. Deus deu o ajudante, que é o Espírito Santo. Jesus disse: não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sozinhos. Eu vou dar o meu Paráclito, o meu ajudador, o meu consolador, e Ele vai ajudar a limpar, a tirar. Por quê? Porque o Espírito Santo quer a casa limpa, cheirosa, gostosa para se morar. Aí você pode estar pensando assim: mas por que na realidade Jesus deu esse presente, o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é o DNA de Deus dentro de nós. Ele colocou o DNA dele dentro de nós. O texto ali, acho que de 1 João capítulo 3, que fala que ele colocou a sua semente dentro de nós. A palavra semente ali é esperma. A raiz daquela palavra é esperma. Ele colocou o seu DNA dentro de nós. Mas você já parou para pensar: mas por que Deus colocou o seu DNA dentro de nós? Por quê? Porque Ele quer que eu e você vivamos uma vida abundante. Mas o que seria a vida abundante? Experimentar sinais, curas, milagres? Sim. Experimentar relacionamentos, restauração de relacionamentos? Sim. Experimentar restauração financeira? Sim. Restauração do nosso casamento? Sim. Mas é muito mais que isso. É um combo. Deus deu o Espírito Santo para mim e para você, para que eu e você nos pareçamos cada vez mais com Jesus Cristo. Para que nós possamos, como Paulo, dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Para que o reino se manifeste por meio da nossa vida, onde a gente adentrar. Quando a gente entrar no lugar, pessoas fiquem endemoniadas na nossa frente. Tal é a presença de Jesus nas nossas vidas, do Espírito Santo nas nossas vidas. Pessoas sejam curadas, até com uma oração 1,99. É isso. Porque, queridos, deixa eu dizer algo para vocês. As pessoas estão cansadas de ouvir falar de Jesus. As pessoas querem ver Jesus nas nossas vidas.
Como que eu vou trazer pessoas, arrancar pessoas do inferno? Como? Manifestando o reino, sendo cada vez mais parecida com Jesus. As pessoas olharem e dizerem: eu quero aquilo que você tem. Chega de hipocrisia, gente. Chega de cristão morno, de cristão medíocre. Deus deseja que eu e você vivamos vida abundante. E vida abundante é um combo. É tudo aquilo que nós falamos de milagres, curas, restaurações, mas principalmente de se parecer com Jesus Cristo. Então, o primeiro ajudante, o Espírito Santo. E aí, nós precisamos de água, de palavra. Precisamos da água, que é a palavra de Deus. Precisamos da sabedoria. E sabedoria é o quê? É ler a palavra, é entender a palavra, é conhecer a palavra e é praticar a palavra. E crer na palavra. Ler a palavra, entender a palavra, crer na palavra e praticar a palavra. Isso é sabedoria. E é a sabedoria que vai ajudar a limpeza. Essa água da palavra que vai ajudar. E nós temos que entender que a palavra de Deus é importante nas nossas vidas. E ela tem que ser todos os dias. Todos os dias. Não basta vir só nas quartas-feiras. Não basta vir só nos domingos. Não basta só ir no grupo familiar. Deus tem água viva todos os dias para nós. Olha o texto de Jeremias capítulo 2, versículo 13, que diz assim: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram poços, cisternas rotas, cheia de fissuras, que não retém as águas. Se eu colocasse 2 copos aqui, um copo com água limpa, água de rio, fresquinha, bonitinha, gostosinha, geladinha, e colocasse uma água de poço roto, qual água ia ser mais gostosa para se tomar? A fresquinha. Só que muitas pessoas têm se contentado com água de poço. Sabe o que significa? Pessoas que se contentam em vir no culto e não abrem mais a Bíblia. Aí na segunda-feira lembra o que foi pregado. Na terça já não lembra direito. Na quinta e na sexta já nem sabe mais o que foi pregado no domingo. Cisterna rota, que não retém água. E Deus diz: eu tenho todo dia algo especial para você. Eu tenho água fresquinha. E é a palavra de Deus que vai tirar esse entulho. Eu quero usar 2 textos, os últimos 2 textos. Aqui é uma figura que Deus ministrou na minha vida e eu achei sensacional. É como se fosse a chave para tudo isso aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 diz: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. E o último Adão, porém, é espírito vivificante. O que isso significa? É como se a nossa casa tivesse 2 moradores dentro dela. O Espírito Santo, que é o último vivificante aqui. E o primeiro, que é da figura de Adão, que é o primeiro Adão. É como se tivessem 2 Adões morando dentro de casa. O Adão velho e o Adão novo, que é o Espírito Santo. O Adão velho representando a nós, a carne, a alma, as nossas vontades, os nossos desejos. Gênesis capítulo 4, versículo 7 diz: o pecado jaz à porta e sobre ele deves dominar. Então imagine a sua casa e uma porta na sua casa. E aí vem o pecado bater na tua porta. Vem a ansiedade, vem a incredulidade, vem a falta de perdão, vem a ira, vem a inveja, vem a idolatria batendo, a mentira. Quem vai abrir a porta? Aquele que eu alimento mais. Se eu alimento mais o primeiro Adão,
Eu alimento mais o meu ego, o meu eu, os meus achômetros, as minhas vontades, a minha carne. Se eu coloco o meu tempo maior nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, naquilo que não me acrescenta em nada, se eu colocar aquilo em primeiro lugar, quem vai abrir a porta? O primeiro Adão. E aí o que ele vai dizer? Entra, pecadinho, você é bem-vindo. Agora, se eu alimento o meu espírito com a palavra de Deus, em fazer a vontade de Deus, em cumprir o propósito de Deus, em levar a sério a palavra de Deus, quem vai abrir a porta quando o pecado vier? O Espírito. E ele vai dizer: aqui não entra, aqui você não tem lugar nesta casa. Simples. Quem vai me ajudar? O Espírito Santo. Quem vai me ajudar? Palavra de Deus. Amém, amados? Amém. Essa é a chave. Parece simples, mas é simples. Deus nunca iria nos pedir algo que nós não conseguíssemos fazer ou praticar. E Ele disse, Ele olha para nós e diz: eu não estou entendendo por que eles estão assim. Por gentileza, se coloque em pé. Eu quero fazer 2 momentos agora. Nós temos 5 minutos para isso. Quero fazer 2 momentos aqui. Primeiro, creia. Você é uma casa maravilhosa do Senhor. A faxina começou. Vai estar limpa, já está limpando, está maravilhoso. Eu quero fazer um ato profético. Gostaria que você repetisse comigo agora aqui. Diga: nós somos templo vivo, consagrados e cheios do Espírito. Fomos comprados com um alto preço. Minha vida é o endereço do Espírito Santo. Ele não visita, Ele reina. Esta casa é dele. Nós somos dele. Não carrego mais peso, carrego presença. Todas as impurezas, toda culpa, toda rejeição estão sendo removidas agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero que você agora forme grupo de 3, 4. E eu gostaria que vocês orassem um pelos outros. Principalmente orando pela mente, que é por onde entram as impurezas. Enquanto o louvor vai ministrando a nossa vida, orem. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por essa palavra. Obrigada pelo Espírito Santo. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque nós podemos ser transformados por Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, porque podemos ser lavados pela Tua presença. Obrigado porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos ministra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor quer grandes coisas para este lugar. Obrigada porque o Senhor quer grandes coisas nessas vidas, Senhor. Queremos declarar um povo santo, um povo justo, um povo que manifestará o reino onde eles adentrarem, Pai. Declaramos um povo fiel, declaramos que eles vão experimentar revelações como nunca, Senhor, em nome de Jesus. Queremos declarar que experimentarão a Tua presença de uma forma abundante. Pai, eles vão se assustar com aquilo que o Senhor irá fazer por meio da vida deles. Pai, nós declaramos que o Espírito Santo opera neles, mas também opera por eles, Senhor. Queremos declarar que a presença deles trará cura, trará libertação às pessoas. Muitas pessoas adentrarão neste lugar. Esse lugar ficará pequeno, Senhor. Esse lugar ficará pequeno. Queremos declarar que eles irão, sim, fazer congressos num estádio, Senhor, onde terá a presença do Senhor, onde o Senhor será exaltado, o Senhor será manifesto, Senhor, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória pertencem a Ti, Jesus.